Shalom, Saharaim Tovim, porque agora é a tarde. E aqui estamos nós novamente para continuarmos as brahot alimentares, as bênçãos alimentares. Nós já falamos do vinho, né? Nós já falamos do fruto da vinha, do suco de uva, quando ele é natural. Nós já falamos alguma coisa de Sheakol. Agora nós vamos falar das árvores e da terra. Então, os vegetais, isso entre as castanhas e tudo mais. Tudo o que for ou nascido e crescido da terra ou da árvore. E para nós começarmos agora, eu já vou pegar um suquinho aqui e vou explicar para vocês algumas coisas. Em primeiro lugar, que a bênção em hebraico, a bênção traduzida vai estar no topo, tá? Eu vou escrever elas no topo, vou fixar no topo, não vão estar na descrição dos vídeos. Nunca vai estar na descrição. A descrição vai ter a descrição do que se trata o vídeo, mas eu vou deixar avisos, correções no topo. Por que eu digo correções? Porque muitas vezes acontece alguns erros por aqui. E eu coloco lá, sempre fixo no topo. Então saibam que quando vocês assistem um vídeo e não leem o que está ali fixado no topo, vocês não ficam sabendo. Eu corrijo os possíveis erros. E teve um que foi bem grave. Então eu já vou dizer qual que é. E também todas as mensagens que são fixadas no topo do vídeo não são, como é que eu vou dizer? Não são padrão, elas são individualizadas para aquele vídeo. Então você sempre vai ter alguma coisa nova. Além de curta, comente, compartilhe e shalom, sempre vai ter alguma mensagem, alguma coisa específica. Num vídeo anterior, se eu não me engano, deve ter sido no Talmud, eu fiz uma bênção, tomei uma água, acho que era uma água, e eu fiz a bênção errada, nós vamos entender por quê. Eu fiz hoje para nós muitas anotações. Muitas, olha aqui, minha letra rabiscada. Muitas anotações para não perder nenhum lance. Por quê? O nosso objetivo nesse momento das bênçãos não é aprofundar os porquês cabalísticos, né? Como vocês já sabem que eu venho falando bastante sobre isso. Mas é nós entendermos o simbolismo e termos vontade de fazer as bênçãos e compreendermos a importância das bênçãos. Então, nós já sabemos que o Salmo 115 é destinado a gente compreender isso, mas eu prefiro o 24, como eu também já falei para vocês, que nos diz que absolutamente tudo é da Hashem, e tudo vai continuar sendo dele, mesmo depois das bênçãos. O que acontece com a bênção é que a gente redime o alimento e a gente ganha a permissão, a gente merece, é por mérito dessa bênção que a gente pode ter a permissão de se alimentar, se nutrir, enfim, de obter daquele alimento o prazer, a nutrição e tudo mais, tá? Naquele vídeo eu disse o seguinte, eu vou falar a bênção como ela é agora, porque eu não tomei ainda, não bebi ainda, depois nós vamos usar a palavra adukai, tá? Então, o que é que eu faço aqui para um suco de manga? Esse é um suco de manga. Não faz diferença se ele é um suco de manga feito no liquidificador com a fruta mesmo, ou se ele é feito, ou se ele é um de saquinho, tá? A bênção é a mesma. Nós vamos fazer aqui o Sheakol. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Sheakol nirya bidvaro. Eu tomo o suco, eu faço a bênção, eu não falo nada, tomo o suco e depois eu posso falar. Essa é uma das coisas que eu anotei aqui para que a gente não esqueça. Isso é bem importante e esse foi um erro. Eu fiz a bênção naquele vídeo, eu fiz a bênção e aí eu falei alguma coisa, era o café. Eu falei alguma coisa entre meio antes de tomar. Não pode, a bênção não aconteceu, tá? A bênção não valeu, simplesmente não valeu. Então nós estamos lá pensando no Salmo 24, tudo é dele. É um salmo direcionado para nossas finanças, para o nosso sustento. Então nós eu expliquei naquele dia, que sem sustento nós não temos nem como colocar comida na mesa. Tamanha importância do 24. Eu prefiro o 24 do que o 115, mas porque eu sou metida. As coisas que eu anotei. Primeiro eu vou falar as duas bênçãos.
E depois eu vou explicar todas as anotações que eu fiz para que as coisas que nós precisamos saber que sejam úteis, tá? E práticas no dia a dia. E vocês vão ver, eu aconselho, façam, comecem a fazer as bênçãos devagarzinho, vão fazendo. Aí eu esqueci hoje, para quem nunca fez, né? Eu esqueci, agora eu vou fazer. Vai devagarzinho que você vai amar fazer. Nós nos sentimos bem próximos a Hashem, bem agradecidos. Não é uma obrigação no sentido, ai, eu tenho que fazer bênção, não. É muito regozijo ali, é muito louvor, é muito legal, é muito bom. Você nunca mais consegue parar de fazer. Eu quero mostrar aqui o nosso livro lá que a gente fazia nas bênçãos no começo do canal, lembra? Então aqui opa, caiu o negócio. É esse livro aqui, porque ele é prático, ele é direcionado, tá, para as comunidades Bnei Noach, então ela vai servir para os Bnei Noach e para os simpatizantes, para quem quer aprender as bênçãos e outras coisas que tem por aqui, como os salmos e tal, direcionado para cada dia. Nós temos no livrinho muito resumido, tá? Vai ter ali a bênção, ó, frutos da terra, a bênção em hebraico, que vai constar lá no topo, né? A transliteração e a tradução. Eu não vou colocar a transliteração, vocês vão escutar aqui no vídeo, vão perceber quando foi que eu falei, vão ver que minutos foi, quiserem, né, escutar junto, que eu vou falar pausadamente mais depois do vídeo. Agora eu simplesmente vou recitar elas para nós nos familiarizarmos. Então prestem atenção, fruto da terra. Fruto da terra é tudo aquilo que nasce da terra, que não vem de uma árvore. Então um arbusto pequenininho, aquelas tipo melancia, melão, mesmo sendo uma fruta, ela está na terra, tá? E os arbustos pequenininhos, o moranguinho, ela está na terra. Nós também já vamos falar do moranguinho. Não estão numa árvore, né? Frutos da terra. Nós vamos dizer Baruch atah Adokai Eloheinu Melech haolam Boré Peri Hadamá. Hadamá é terra. Então já sabemos mais uma palavra. Essa é a bênção dos frutos da terra. Agora nós vamos falar dos frutos da árvore, tá? Aquelas frutas, eu disse que até as coisas aqui, mas não tem tudo. Não tem quase nada aqui. Mas olha só, ela tem um cabinho, né? Olha o cabinho. Então você não precisa nem conhecer uma macieira para saber que este cabinho estava penduradinho num galho, tá? Então as que estão penduradinhas, nós vamos ter a goiaba, nós vamos ter a própria manga, nós vamos ter a maçã, pêssego, laranja, todas as que nascem da árvore. Por que eu falei da manga? Porque é importante nós sabermos que no momento que o suco é processado no liquidificador, que ele ou que ele é de saquinho, ele não é Aetz, como ele não é Adamá, ele é Sheakol, porque ele não está vindo da árvore, tá? Não é a árvore e pá, aqui, não é o chão, né? A terra e aqui, não, ele teve um processo. Então, quando você espreme uma laranja, é Sheakol, porque esse suco não está vindo propriamente, diretamente, quer dizer, da laranja e sim do espremedor, tá? Mais um golinho, sem bênção. Mais uma curiosidade que nós vamos entender mais adiante. Então agora eu quero explicar para vocês o que eu anotei aqui, que é bem interessante, para nós sabermos de onde veio, por que sendo os dois, o da terra, o fruto da terra e o fruto da árvore, por que eles têm uma bênção diferente um do outro? Por que eles têm uma bênção diferente? Né? Deveria ser tudo a mesma coisa, todos da terra, todos, sei lá, de repente Sheakol. Nós vamos entender por quê, nós vamos entender um porquê literal, talvez um pouco quase místico, mas ainda não é cabalístico totalmente, mas vocês vão compreender que tem tudo a ver. Então eu anotei o seguinte, então por que existem dois tipos de brahá para vegetais? Então, brahá, bênção, né? As brahot, as bênçãos. Bom, os vegetais que crescem diretamente da terra, tá? Se alguém aí já plantou alguma coisa, vai compreender. Você coloca a sementinha lá, né? Dá uma regadinha,
E 2 dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias, já brota, né? A gente já vê o brotinho da arvorezinha, não, daquela plantinha. Isso vai servir para o feijão, botei uns exemplos aqui. Feijão, verduras, né? Alface, cenoura, batata. Nesse caso aqui também o moranguinho, tá? E algumas outras, a melancia, o melão, enfim, os vegetais, na verdade, quando são saladas, assim, tipo legumes e verduras, é adamá, tá? É adamá. Eles nascem rapidamente, eles crescem rapidamente, você não precisa ficar esperando. O processo do plantio, da colheita, né? Que também já tem uma coisa esotérica aqui, ele é rápido. Então ele tem aquela bênção. Por que, que a árvore não tem a mesma bênção se eu também coloquei a sementinha e ela brotou e ela cresceu? Por quê? Porque o fruto da árvore, você planta, ele vai levar no mínimo 3 anos, tá? 3 anos para ser uma árvore, nem sei se dá para chamar de adulta ainda, mas que ela possa dar frutos. Então existe um amadurecimento dessa árvore, um crescimento. Não é colocar, ela já está brotando, tá? Esse é um dos motivos porque ela recebe uma bênção diferente. Vamos ver outra coisa que eu tenha anotado aqui. E elas já estão prontas para o consumo. Você vê que a pitangueira, em 2 anos, ela já dá fruto. Claro que nós não estamos falando de uma tamareira, que mesmo que hoje tem tecnologias, continua sendo bem demorado. Então, uma outra coisa que os sábios, que foram os sábios, que instituíram as bênçãos, dizem, é que a fruta da árvore, o fruto da árvore, ele é mais requintado, ele é mais saboroso. Isso é um entendimento particular, né, dos sábios, porque nós sabemos que quando nós vamos falar do próprio moranguinho, por isso eu disse que nós íamos falar dele, vamos falar da melancia, do melão, que embora sejam frutas saborosas, que você imaginaria que estivesse numa árvore, não está, é do chão, é a adamá, elas são requintadas também no sabor, na doçura e tudo mais. Então, o que significa biblicamente isso? Nós também vamos entender aqui. Lá no comecinho, tá? No comecinho da criação, lá em Bereshit, nós vamos ter Adam Arishon e Havá, podendo comer todos os frutos das árvores. Então, todos os frutos das árvores, eles podiam comer, menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Já sabemos sobre isso. Adam, tá? Adam Arishon, que significa o primeiro homem, ele é uma materialização, né? É quando Hashem chegou no lugar mais denso aqui. As suas emanações chegaram no lugar mais denso, onde ele pode ser fisicalizado. Então ele é físico, né? Até o pecado, essa fisicalidade estava acontecendo, estava ocorrendo. Ele é uma emanação uma emanação, não, ele é uma representação do que seria Adam Kadmon, do homem primordial, ou de Adam Kadmon, o mundo, Olam. Nós sabemos que existem 4 Olamot. Isso sim é Kabbalah. Então, a partir dele nós temos Havá, e assim a fisicalidade foi se estabelecendo no mundo. No momento que eles desobedecem, eu quero falar uma coisa que eu não quero me esquecer. Comiam então os frutos das árvores no Gan Eden. Gan Eden é o jardim do Éden. Eles não comiam carne, né? Eles não comiam carne. Existe uma passagem onde Havá conversa com a serpente. Na verdade, todos podiam conversar com Adão também. Adão e Havá, acredito, se comunicavam com os animais. Então, provavelmente, eles não comeriam um amigo, né? Um amigo, um conhecido, pessoas que eles, né, seres com quem eles conversavam. Então, eles não comiam carne. Não era esse o objetivo de existirem os animais ali, naquele lindo cenário.
Quando, no momento que eles fazem o pecado, é como se eles caíssem de quatro como um animal. É como se eles descessem de nível daquilo que era ainda quase etérico, não era totalmente físico. Né? Eles tinham aquela luz, dizem os sábios que eles brilhavam assim, que nem escamas assim, de peixe, que nem unhas brilhosas, sabe? Passado aqueles esmaltes. Quando eles caem nesse pecado, eles descem esse nível, eles passam a comer também os frutos da terra. Isso significa que nesse prisma, nesse olhar, as árvores eram superiores, tá? Não assim melhor, pior, em superioridade de objetivo de estar ali, as árvores. Então eles desceram um nível, passaram a comer os frutos da terra. Outra coisa que acontece, biblicamente falando, né? Existem aqui é Shulchan Aruch, Shulchan Aruch, Shulchan Aruch, Shulchan Aruch, que é o Código de Leis Judaicas, onde você vai ter, inclusive dentro da Torá, a lei de que você não pode tirar o fruto de uma árvore antes dos 3 anos. Por quê? Porque entende-se que aos 3 anos de idade ela começa a dar frutos, antes ela é bebê. Não se tira, há um respeito com relação a isso. Isso alude também ao fato de o menino judeu cortar o cabelo apenas depois dos 3 anos de idade. Isso serve só para os meninos, não serve para as meninas, e o Binei Noah não é obrigado a fazê-lo, tá? Se você quiser, também não tem problema, mas não é isso. Agora, a interpretação mais interessante que eu vejo, e que existe, tá? Não estou inventando, dentro disso é que nós somos como uma árvore. Quem aí nunca foi num bosque e sentiu a energia das árvores? Sabe aquelas árvores frondosas, enormes, lindas, que você tem vontade de chegar perto, de pôr a mão? O ar é outro, tanto elas nos passam energias boas, como elas absorvem energias não tão boas que geralmente vêm de nós, né? Vêm de nós para elas ajudam esse equilíbrio energético na natureza. Até olhar para uma árvore grandona, eu tenho uma plantinha lá, ó, plantinha picuruxa, mas olha o verde. É um verde tipo essa camiseta, é um verde gostoso de olhar, é um verde que te dá tranquilidade, que te remete a Rafael. Rafael é o anjo que tem o objetivo de nos trazer a saúde, ele lida, sua missão é a saúde. Então, nós somos como a árvore, né? O feminino e o masculino põe a sementinha no feminino, e aí brota, né? Um bebê, um feto, não gosto dessa palavra. Um bebê que vai nascer, que vai crescer, ele vai ser regado, porque ele vai ser nutrido de nutrientes e de amor e todo o resto. Ele vai crescer e aí ele vai se multiplicar. Então nós somos comparados a uma árvore, né? Crescer e multiplicar. Outra coisa e um pouco mais profunda dentro desse entendimento, aí sim, um pouco cabalístico, é a árvore da vida. Então a árvore da vida são as sefirot. As sefirot representam todas as contrações, né? Porque não foi uma única contração, várias contrações e ocultamentos que Oren Sof, né? Antes Hashem foi tendo até chegar na matéria. Todos esses atributos correspondem à árvore da vida, estão no cosmos, estão no ser humano. Então nós somos como a árvore da vida, foi a árvore do conhecimento do bem e do mal que nos fez pecar. Nós somos como os galhos de uma árvore, são as nossas gerações, né? Os filhos são os nossos frutos. Então a árvore tem um lugar diferenciado aqui, por isso ela recebe uma bênção diferente. Então não são duas bênçãos diferentes porque uma está na terra e uma está na árvore, e sim porque os frutos da árvore receberam uma bênção especial.
eu estava olhando aqui sobre carne. Vou deixar no final do vídeo uma indicação de um vídeo aqui do canal sobre vegetarianismo. Ele também é simples como todos os vídeos que eu venho fazendo, para que nós compreendamos de maneira simples. E claro que cada um que quer aprofundar muito mais vai em busca, mas assim, é um entendimento vegetariano no sentido de Noah, tá? Então nós vamos saber que após o dilúvio é que a carne entrou na dieta do ser humano. Antes disso, não. Nós vamos entender lá um pouco do porquê. Assim como no dia das bênçãos do vinho, eu pude conversar com vocês sobre Noah, o fato dele ter se embriagado de vinho e ter tido a prioridade de plantar uma vinha e não batata, arroz e as comidas para eles. Lá, nesse vídeo, nós vamos poder entender um pouco do vegetarianismo. Esse fato de descer de nível está no Midrash, tá? Está no Midrash, que eu também já expliquei. São aquilo que são livros que vão um pouco a mais, o Midrash, livraço, que vão um pouco além do literal, tá? Então nós vamos ter Agadá, nós vamos ter um entendimento mais lúdico, mais metafórico, extremamente simbólico, tá? Encontrado isso no Midrash e na Guemará. Agora tem uma outra coisa que é bem interessante aqui. Falei, né, que eu vou deixar no vídeo aqui do vegetarianismo e vocês assistam. Outra coisa que é interessante. Aqui. Outra coisa que é interessante é que o entendimento dos sábios, dos rabinos, quando Mashiach chegar, e aqui antes de continuar eu já vou dizendo, não vamos entrar no mérito, como assim Mashiach? Não estamos falando de uma entidade, não estamos falando de um espírito, não estamos falando de uma pessoa que traz o amor, o não sei o quê. Não estamos falando disso. Mashiach é um grande líder de um grande novo ciclo do mundo, ciclo, para não dizer do universo, tá? Do mundo, que vai sim colocar ordem no ciclo. Esse entendimento é que quando o Mashiach chegar, as árvores não vão nos dar só frutos, mas as árvores vão dar guloseimas, vão dar biscoitos, vão dar inclusive roupas. Então as árvores vão nos dar todas as coisas de que nós necessitamos. Você pode compreender aqui e achar meio absurdo, mas se você for buscar aprofundar isso dentro da própria Kabbalah, você vai compreender que esta árvore da vida, onde nós encontramos justiça, onde nós encontramos bondade, beleza, benevolência, amor, coragem, né, bravura, todos esses atributos, esta árvore, está tudo numa árvore só. Tudo está numa árvore só. Então esse é o entendimento que isso vai acontecer. Outra coisa que também é uma curiosidade, eu vou lembrando, eu anotei, mas eu rabisquei, então também não interessa muitas anotações. Que eu achei, com o tempo, enquanto eu fui estudando na minha vida, é que o fruto que todo mundo discute era uma maçã, era uma figueira. Que fruto era esse fruto proibido? Então, no Talmud consta que esse fruto proibido era o trigo. Bom, no mesmo entendimento, dizem os sábios que esse trigo será tão frondoso, que ele era grande antes, depois ele ficou pequenininho, que ele vai ser tão frondoso, que vai ter altura de palmeiras. E que nós não vamos precisar subir na palmeira, nem ter máquinas para tirar esse trigo, porque o vento vai balançar os galhos da palmeira e esse trigo vai cair do céu nas nossas mãos. Isso alude ao maná, a comidinha especial que Deus, que Hashem, mandava para os hebreus no deserto. Faz uma referência ao maná. Achei isso assim, muito interessante, muito interessante. Agora, eu ia passar aqui mas não vou. Eu ia falar mais algumas curiosidades, mas essas são o suficiente, né? Já entendemos isso. As árvores vão dar chocolate, benevolência, justiça. Mashiach não é
uma entidade espiritual, Neiluzinha, é um homem, um grande líder, para continuar o trabalho de enaltecer a Torá e unir o povo de Israel. Esse é os grandes objetivos. E cumprir todas as profecias que dizem respeito a esta virada de ciclo, tá? Essa virada total de ciclo de 7, né? Sempre 7, e com a vinda do Mashiach. Agora, antes das bênçãos ainda, também fiz várias anotações, porque isso nós não podemos errar. Como eu coloquei lá, que eu fiz aquele erro, quem está mais por dentro do assunto deve ter percebido que não se faz assim. Por isso eu fiz uma anotação em seguida, fui fazendo anotações aqui no caderno e corrigi em seguida no vídeo. Então lá fixado no topo está explicado. Você faz a bênção, você ingere o alimento sem falar nada. Bênção, alimento e depois para falar. Essa bênção não vale quando você fala no meio. Tá? E agora nós vamos ver o que é que nós fazemos para redimir isso. Como é que nós fazemos para consertar esse erro. Tá? Então vamos lá. A bênção deve ser feita antes de ingerirmos o alimento em voz alta. Importante. Não é como as preces, quando a gente termina as bênçãos, as preces da manhã, que a gente vai parar para fazer aquela prece de louvor, pedido e agradecimento a Hashem, como Hannah fazia. Né? Fazer igual que os meninos estão mexendo os lábios. Não é. Aqui é verbalizar. Nós vamos falar a bênção. Em voz alta. Não é gritando, mas é em voz alta, tá? Baruch, atah, Adonai, Eloheinu. Falada. Tá? A gente faz a bênção. Como a anotação é minha, eu coloquei a gente. Escrevi bem desse tipo. A gente faz a bênção, ingere os alimentos sem falar entre uma bênção e outra, tá? E se fizer errado, essa bênção não vale. E você vai precisar repetir a bênção. Outra coisa, você está ali, mas eu fiz a bênção, do suco, e aí eu fui tomar, antes de tomar eu disse, fulano, me alcança um açúcar, eu falei, tem que botar mais açúcar porque não tá bom, eu acho que não tá bom, não tomei ainda. Não aconteceu a bênção, tá? Não aconteceu, ela não valeu. Você falou o nome de Hashem em vão. E não se fala o nome de Hashem em vão. Agora aqui, como é que você faz? Você repete a bênção, tá? No meu entendimento, por ser uma pessoa metida a entender as coisas, só um pouquinho. Metida a entender as coisas, eu acredito que a gente deve repetir a bênção, tá? Alguns sábios entendem que sim, mas alguns acham que dá para consertar com uma outra frase. Mas eu penso que, não custa nada você repetir a bênção. Você errou a bênção, você falou o nome de Hashem em vão, então você repete a bênção, tá? Mas existe uma maneira de consertar. A maneira de consertar é falando a frase seguinte. Eu vou colocar essa frase também no topo, vou explicar que frase é essa, mas eu não acho que seja essa que nós devemos fazer. Nós devemos repetir a bênção. A frase é Baruch Shem Kevod Mavutol Leolam Vaed, que significa bendito é o nome da glória, seja o nome da glória do seu reinado para todos sempre, tá? Isso é um louvor. Eu vou repetir. Baruch Shem Kevod Malhutó Leolam Vaed. Isso é um louvor, então você redimiu o erro que você fez antes. Ou você faz isso ou você repete a bênção. Penso que nós deveríamos repetir a bênção. Outra coisa aqui, ó. Isso serve também quando a bênção é errada. Então, por exemplo, assim, eu, desavisada que estava, que mesmo sendo de fruta, eu preciso falar Sheakol, porque ela não saiu diretamente da manga, e eu falei a Damá, está errada, esta bênção não valeu. Então eu repito a bênção, tá? Ela não valeu. Isso é um erro. Mas eu escutei um rabino, ela falou, tá errado, tá? Tá errado. Outra coisa aqui. Bom, enfim, quando você erra o alimento, é Adamá, você fala Aitz, você fala Adamá, Hamotzi, você fala errado, a bênção está errada. Mas agora uma coisa que é interessante, que eu gostaria de falar também, é sobre o Amém. Bom, o Amém é uma concordância, né? Eu estou concordando com aquilo que você disse, então eu digo Amém. Né? Sabe aquele ditado que diz, nossa, mas fala Amém para tudo?
Você não deveria ser assim, sabe? É nesse sentido, porque concorda com tudo. Então, uma pessoa recita uma bênção, a outra pessoa recita, eu digo amém. Eu faço uma prece, eu falo em voz alta a prece e vocês dizem amém. Ou a pessoa que está comigo diz amém. É sempre o outro, porque ele está querendo dizer com isso que ele concorda com essa prece, com essa bênção. Então, se a pessoa falar, se você escutar a pessoa falando a bênção errada, você não diz amém. Aí entra o ditado, como é que você vai dizer amém? Se essa pessoa está fazendo bobagem, está falando errado. Então você não diz o amém, tá? Outra coisa, se a pessoa, mas ele era um judeu e ele falou errado, mas ele é um judeu, ele sabe, não, sinto muito. Não importa se é judeu, não importa se é benenor, não importa se é simpatizante. Se ele errou a bênção, se ele errou a prece, ele proferiu o nome, deixando em vão. Então ele repete. E você não diz amém. Porque você já sabe, já está estudando, já está um estudioso de mãos cheias, você sabe e você não vai dizer amém. Quando porventura uma pessoa falar sem necessidade, esses são basicamente dois casos. Ela pega, fala toda a bênção, toma larga ali, 2 minutos depois ela pega novamente, faz a bênção de novo, desnecessária. É como um jurar em vão. Não. Você fez a bênção, tomou ou comeu o alimento, você não faz toda vez que der uma mordida na fruta. Não é assim. Esse é um dos, quando é desnecessário, tá? Agora, com relação ao amém ainda, então imaginemos que nós estamos aprendendo que nós fazemos as bênçãos e que nós temos um filhinho pequeno, uma criança pequena. Criança pequena, quando eu digo aqui, é bem pequenininha, porque assim que a pessoa fala, assim que a criança já está falando, ela pode aprender as bênçãos e deve, tá? No judaísmo, os judeus e principalmente os religiosos, né, que nunca se esqueçam disso, não é porque tu é judeu que tu é religioso, não quer dizer, tá, gente? Mas então você é religioso, ensina para os seus filhos. Você tem lá um filhinho bem pequenininho, que ele só fala, ele vai adorar falar as bênçãos. Você vai ensinar, olha, filho, assim, Baru, Atado, Kai, Elohim. A criança vai adorar falar aquilo. O que vai acontecer? Ela vai querer ficar falando o tempo todo. Ela vai pegar um copinho de uma coisa, ela vai falar, vai pegar um docinho, vai pegar uma mamadeira, ela vai falar a bênção o tempo todo, porque ela ainda não tem discernimento para compreender que a bênção é uma vez só antes do alimento e tal. Você está ensinando, começando. Então você não diz amém. Nunca. Até ela ter discernimento suficiente para você explicar, filho, após a bênção, você deve dizer amém quando é outra pessoa que está fazendo. E quando você estiver proferindo, a mamãe e o papai vão falar amém para você. É assim que acontece. Se você ensinar isso antes, a criança vai aprender errado. Vai ficar falando amém para tudo. Aí vai ser aquela do ditado, fala amém para tudo. Não pode ser. Então essas são curiosidades e coisas que realmente são sérias, se você for ver bem. Assim que a criança cresceu, teve o discernimento, você ensina direitinho, tá? Agora, como a gente já falamos aqui, nós vamos falar então das bênçãos propriamente dita. E agora não pensem que tem mais um monte de vídeo que está bem no fim. Porque agora nós vamos ver o que é então a terra, o que é as árvores. Com o decorrer do tempo, nós vamos fazer vídeos onde, quando nós tivermos feito a bênção do pão, a bênção dos 5 grãos, né? Quando nós fizermos as outras bênçãos que tem alimentares, nós vamos poder juntar tudo isso e tentar compreender a hierarquia, se há alguma, e há hierarquia, se tem pão, o que eu faço. Também vamos aprender a lavagem, a ablução das mãos. Vamos aprender não só a ablução das mãos, mas as bênçãos que recitamos após as refeições. Hoje nós vamos nos deter unicamente na terra e na árvore. Então, quem são os da terra? São esses que a gente falou no começo. Num arbustinho pequeno, aqueles que brotam rapidamente. Você pode ver uma abóbora, aquelas abobrinhas compridinhas, berinjela ou a moranga mesmo, nossa, é rápido. Aquilo dá um monte assim, rapidamente brota, rapidamente cresce. Nós também temos algumas frutas, né? O melão, a melancia e tal. Então essas são os da terra.
as verduras, né? Uma alface, uma rúcula, uma cenoura, uma batata, o feijão. Já compreenderam, né? Essas são frutos da terra. Aí nós vamos ter os frutos da árvore. Quem é a árvore? Aquela que demorou bastante tempo, que cresceu, que faz alusão ao nosso corpo humano e a todo o universo e tal e coisa. Essa é a árvore. Só que existem algumas frutas que dão em árvore, que nascem de uma árvore, mas direto no tronco. Quem conhece jabuticaba, a não ser que tenha comprado na cestinha, assim, naquelas redinhas que vem só jabuticaba, aquela frutinha redondinha, bem brilhosa, parece uma bolita. Ela é toda grudada. Quem nunca viu a árvore pode procurar na internet, porque vale muito a pena olhar, é a coisa mais linda. O tronco está coberto daquelas bolas grandes, umas bolinhas, né? As frutas. Então ela nasce de galhos pendurados? Não, ela nasce do tronco. Então, para jabuticaba, por exemplo, é Adamá, não é Aetz. Você vai recitar a bênção correspondente aos frutos da terra. Outra é o mamão. O mamão eu não entendo muito bem, porque eu sempre imaginei ele pendurado. E uma vez eu achei até que vi um pendurado. Mas ele é bem grosso assim, né? Ele tem uma maneira diferente de estar ali. Adamá para o mamão. Agora, uma que eu tenho aqui, que é bem comum, que todo mundo tem, que eu vou mostrar, porque esse cacho tá lindo, é isso aqui, ó. Tcharam! O que será que a gente recita quando a gente vai comer uma banana? Ela dá numa árvore, porém os galhos da bananeira não se renovam. Então a banana é Adamá. Estamos entendidos, né? No vídeo, além de vocês curtirem, se inscreverem, compartilharem e tudo mais, eu aconselho que comentem e que façam todo tipo de perguntas que tiver sobre os vegetais nesse momento, porque eu sempre olho e eu posso corrigir, resolver, responder por ali. Comentem, sabe? Se acharam alguma coisa, se é curioso, se vocês gostaram do fato de quando o Mashiach chegar às árvores darem chocolate, seda, sapato, roupas, todas as coisas, que nós vamos ter tudo no mesmo lugar. Se vocês têm alguma curiosidade para comentar. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou recitar a bênção. Vou recitar primeiro a da. Eu vou ficar com o livro, porque eu já expliquei que eu aprendi as bênçãos e muitas coisas em hebraico e consigo pensar em hebraico. E vocês também vão conseguir, se já não conseguem. Mas a tradução fica confusa e eu vou ler a tradução para não errar, tá? E ela é simples, mas eu vou ler mesmo assim. A bênção não. Então nós vamos falar agora da bênção das árvores. Vocês vão ver que minuto ficou. Nós estamos ali no 37. Vamos voltar para escutar novamente. Eu vou falar pausadamente. Então, peguei uma maçã. Que não posso chamar de feia porque é de Deus, né? Bonita, uma maçã linda, bem linda. E vou dizer: Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, borei peri aetz. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da árvore. Agora, guarda a maçã. Não vou tirar do cacho porque senão estraga e vou pegar quem? A banana. A banana, a berinjela, a alface, a cenoura, a batata, a abobrinha. E vou dizer: Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, borei peri hadamah. Olha, agora eu não me escutei, tomara que eu não tenha falado o nome de Hashem. Ah, meu Deus, tomara que não, acho que não, né? Entenderam o que eu disse aqui? Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da terra. Então agora eu vou repetir primeiro a da árvore, depois a da terra, primeiro a da terra, depois a da árvore. Vocês memorizam e nós vamos fazer os salmos. E espero que vocês tenham gostado. É a segunda vez que eu gravo esse vídeo, não estava sendo fácil. Tomara que tenha dado certo. Vou deixar aqui no vídeo a indicação do vídeo sobre o vegetarianismo. Comentem, compartilhem, tá?
E no topo já sabe, hebraico da direita para a esquerda, a tradução da esquerda para a direita, sem transliteração, para vocês aprenderem no hebraico, sabe, chutando qual é essa letra, aquela letra, até se entenderem que tem que fazer um curso. Então, primeiro, da terra. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, borei peri hadamah. Agora da árvore. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, borei peri ais. Hoje é dia 13 de Kislev, de 5.784. Nós vamos ler o Salmo 13, porque é o dia 13. E não me perguntem do gregoriano, porque eu não sei. Eu acho que é 20. Eu vou olhar. É 26. Isso é um absurdo, me desculpe. Então, Salmo 13. Ao mestre do canto, um salmo de Davi. Até quando, ó Eterno, esquecer-me-ás para sempre? Até quando de mim ocultarás tua face? Até quando terei dias repletos de angústia em minha alma e aflição em meu coração? Até quando me sobrepujarão os meus inimigos? Olha para mim, responde-me, ó Eterno meu Deus. Restaura a luz de meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga meu inimigo, eu o venci. E se regozijem meus opressores, por me verem caído. Sempre em tua benevolência confiei. Meu coração exultará com tua salvação. Entoarei então cânticos ao Eterno, que me cumulou de benefícios. Shalom, boa tarde, Tzaharaim, Tovim a todos. Shavua Tov.